Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Estamos aqui ainda na pandemia, ainda, né, com liberdades cerceadas por conta da incompetência dos governantes que se mostram inaptos. Enquanto outros países já conseguiram sair, o nosso permanece. Inclusive, o nosso está tendo aplicação de vacinas aqui, testes de vacinas, porque é o país que mais circula o vírus, porque o poder público não interfere. Então, vocês vejam, eu vi uma matéria hoje sobre isso para comentar, que nós só estamos testando vacinas porque aqui não há um controle do vírus, aqui os governantes não querem controlar, então ele circula muito e as pessoas aqui são sujeitos para participarem da pesquisa porque estão mais vulneráveis ao vírus. Vejam só a situação do Brasil. Mas não é esse o nosso debate. Hoje a gente traz aqui duas convidadas que são pessoas que estão sempre na luta, enfim, duas professoras, mas a gente viveu no último período, os últimos 3, 4 dias, um cenário horroroso na web, né, de incitação ao ódio, da extrema-direita agindo contra a vida das pessoas e criando uma cultura subliminar, de que a culpa é da vítima que é estuprada, seja ela uma criança ou adolescente ou uma mulher. No Brasil, a gente vê que isso não é de hoje, isso é uma coisa que vem se agravando, a extrema-direita vem crescendo com força, o discurso do ódio, o fundamentalismo vem tomando conta, inclusive, dos debates dentro das universidades, das escolas, a coisa não está... Se no passado a gente achava que já existia muita violência e criminalização das minorias, agora está pior porque há certos governantes que dão, digamos assim, o aval para esses discursos de ódio na web, enfim, nas redes sociais, e para isso a gente quer conversar um pouco hoje com a Vanessa Gil, que é doutoranda em Educação na Unicinos, professora da rede estadual e pertence à Marcha Mundial das Mulheres, milita há muito tempo. E a professora Daniela Araújo, que é da Rede Municipal de São Leopoldo, é uma youtuber, tem um canal no YouTube, depois nós vamos anunciar aqui o canal dela para vocês se inscreverem lá, porque o negócio bomba muito, então assim, eu super indico. E ela tem formação também em Direitos Humanos, Cidadania e formação em Sexualidade e Prevenção de DSTs. Atuou já em projetos de educação com crianças vítimas de violência e abandono. O que acontece, gente? No último final de semana, o caso de uma menina de 10 anos, uma criança, que já vinha sendo violentada há muito tempo, e esse caso ganhou notoriedade nacional, vocês devem ter acompanhado, e o hospital que ela chegou não quis fazer o aborto, porque dizia que estava seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, que dizia que só pode fazer aborto até 22 semanas e 500 gramas ali, enfim, do feto. E já tinha 537 gramas. Então, esse hospital lavou as mãos no Espírito Santo, e aí o caso foi levado para um hospital em Pernambuco, enfim, o Ministério Público levou, e lá conseguiu, sim, fazer, né, a interrupção, né, dessa gestação horrorosa, né, que é o fruto de uma violência enorme contra a vida dessa criança. Então, se conseguiu salvar a vida dessa criança, mas agora todo um processo por trás disso de reconstrução, né? Porque foi marcada. Eu já trabalhei em abrigo de crianças e adolescentes e eu sei o que é isso. Trabalhei quase 3 anos e os casos lá são de crianças que são retiradas de um lar violento e muitas vezes é a violência sexual a que mais marca e destrói a vida das pessoas. Eu lembro de um casal, um irmão e uma irmã que eram violentados e que nunca conseguiram se restabelecer, né? Assumiram a maioridade, depois nunca conseguiram se transformar em, sei lá, adultos tranquilos, sempre um trauma enorme. Então, assim, não conseguiram avançar na profissionalidade, na inserção na sociedade, porque aquilo destruiu. Então, assim, 2 vidas que eu presenciei durante 3 anos que foram destruídas, apesar de vários profissionais envolvidos, psicólogo, enfim, assistente social, não teve como reconstituir até aquele momento, e hoje eles estão adultos, e é um caso, 2 jovens que foram destruídos, né, pela violência sexual. Mas só estou dando esse exemplo, que isso é uma coisa muito presente para nós, professores, que atuamos nas redes públicas, a gente acaba vendo muitos desses casos. E mais do que isso, a gente quer falar aqui de como a extrema-direita está ajudando a essa vergonhosa cultura do estupro, essa vergonhosa cultura extremista de ódio, né, às mulheres, às crianças e adolescentes, e de desrespeito à legislação. Nós temos ECA, nós temos Código Civil, enfim, mas eu quero citar mais um exemplo, que hoje eu li um artigo, foi publicado no UOL, vocês podem olhar ele, e o título do artigo é "Mulher é fotografada em seu apartamento".
E aí essa mulher em trajes íntimos. E aí eu quero explicar um pouquinho esse caso para ilustrar para vocês por que nós estamos debatendo esse tema. Uma professora, na pandemia, trabalhando em aula remota, dia e noite, produzindo, porque é mais difícil produzir aula, né, agora no sistema remoto, enfim, é um sistema novo. Então a pessoa lá trabalhando na sua casa foi fotografada pela vizinha. Acontece que essa professora morava num prédio alugado, um apartamento barato e alugado, não é propriedade dela. E a pessoa que mandou fotografar, segundo a matéria de jornal, tem um apartamento avaliado em R$2.500.000. Essa pessoa mandou a funcionária dela fotografar. Foi fotografada, as fotos rodaram no WhatsApp do prédio, né, dos moradores, enfim, desse prédio de R$2.500.000 cada apartamento, e os funcionários também receberam e jogaram essas fotos para cima e para baixo. Enfim, na matéria cita que, inclusive, um funcionário desse prédio foi até o prédio da vizinha, da vítima fotografada, sem consentimento, as fotos foram realizadas, peitar, no sentido de dizer que ela não poderia estar da forma como ela estava no seu apartamento, e dizer que ia procurar o dono do apartamento para que ela fosse punida, que ela sofresse algum tipo de sanção por ela estar caminhando, né, pela casa, enfim, em roupas, trajes íntimos. Aí acontece que tem, inclusive, o Código Civil. O que essa professora fez? Ela organizou um grupo de ativistas e colocou na sua janela um grande cartaz bem grande de tecido, escrito por artistas plásticos, todo o Código Civil, sobre o que tinha sido acontecido, né? Então, ela colocou isso na sua janela em forma de protesto, mas o que acontece aí? Não terminou o caso, assim, de forma tranquila, e ela se posicionando. Não, ela agora não consegue sair para a rua. Ela agora não consegue caminhar nas redondezas. Ela agora tem medo de sair para a rua porque ela acha que está sendo vigiada, sendo fotografada. Então, nós temos dois casos diferentes, duas mulheres, uma jovem criança de 10 anos, né, e uma mulher já professora, enfim, com uma profissão estabelecida, pagando suas contas, trabalhando dentro do seu apartamento, que ela paga, que ela está alugando, e que tem uma violência em cima dessas pessoas. Então, para isso, a gente quer conversar um pouco e quer ouvir da Vanessa e quer ouvir da Dani sobre essas questões. Como é que vocês percebem isso, gurias? E, desculpa usar o termo gurias, mas a gente no Sul, enfim, usa gurias, está acostumado, assim, né, na escola com as colegas. Gurias, assim, ó, eu estou perplexo com isso tudo, tá? E parece que ganha um ar de normalidade isso. Eu percebo, a gente percebe que parece estar ganhando um ar de normalidade. Enfim, quero passar para vocês a palavra, não monopolizar mais também, mas acho que precisava dar essa introdução e falar, né, um pouco dessas coisas que estão acontecendo e para quem não viu, não acompanhou, que pode ser que alguém esteja nos assistindo e não viu todo esse caso dessa menina, enfim, e dessa professora, que é uma matéria que foi publicada hoje. Só dar um outro dado, o tio, o estuprador, foi preso, né? Só que, pasmem, ele disse que era um estupro consentido. E na lei está colocado que não há relação sexual consentida antes dos 14 anos. E aí teria que envolver outros adultos. Então, o cara, além de ser um bandido, um criminoso, que realmente tem que estar preso, ele ainda, né, tenta usar desses subterfúgios aí da linguagem, e que a própria matéria de jornal colocou isso. Estupro consentido. Então, deixo essa frase para vocês também comentarem. Estupro consentido. Enfim, Vanessa, Dani, qualquer uma das duas que quiserem iniciar. Sejam bem-vindas. Liguem o microfone. Boa noite, obrigada pelo convite, Jonas. Um prazer estar aqui com a Vanessa e contigo, dividindo esse espaço. E, bom, né, a gente está retomando algo muito parecido com uma Idade Média. E esse momento é tão caótico que entre pessoas que se dizem crentes em fé, né, cristã, são capazes de simplesmente deixar de ver alma numa criança para ver alma em um feto. Nós estamos vivenciando um momento em que o corpo da mulher, o corpo feminino, não é só da mulher, é da menina, da criança, virou incapaz de decidir sobre si mesmo.
E se alguém decidir tanto sobre o corpo da mulher querer andar da forma que bem lhe aprouver dentro da sua morada, quanto da criança de não ser importunada sexualmente e depois ainda ter que pedir para que seja feita justiça com aquele corpo, sabe? Então nós vivemos um momento, e pior disso tudo é que tu vê um movimento de pessoas que vão e apoiam esse tipo de coisa. Então, que o corpo de uma menina ou de uma mulher, enfim, qualquer corpo que não corresponda ao ideário de gênero, de vivência que essas pessoas têm, esse corpo deve ser condenado, julgado, e ele é público. E quem decide sobre ele são outros, ele é incapaz de decidir sobre si próprio, sabe? E a questão de estupro consentido, e tem outras coisas, e a gente tem que cuidar muito quando a gente dá voz de verdade ao criminoso. Porque é óbvio que esse cara vai fazer de tudo que ele puder para realmente ainda, como ele viu que engatou tão bem a culpa na menina, é óbvio que ele vai querer ainda incutir mais e trabalhar mais a história, porque talvez ele corra menor risco, coisa que eu duvido dentro do ambiente de cadeia. Eu trabalhei com ex-apenados do sistema prisional aqui no Rio Grande do Sul e posso dizer com toda a tranquilidade do mundo que determinados tipos de crimes não são bem-vindos dentro de um presídio. Então, esse cara sabe o que ele vai passar. Ele deve ter uma boa noção do que ele vai passar quando ele adentrar as grades. E eu não que eu concorde ou discorde, não cabe a mim, é o sistema judiciário nosso que é falho, e falhou tanto que a menina teve que recorrer ao judiciário. Quer dizer, quando tu é um corpo feminino, tu tem que pedir, por favor, me deixe viver a minha infância como criança, apesar de tudo que eu passei. E quando é o corpo da mulher, né? A mulher tem que dizer, olha só, eu estou dentro da minha casa, eu tenho o direito de andar do jeito que tu quiser, e tu olha para dentro da minha casa, e tu tem curiosidade em ocupar a tua vida com a forma com a qual eu vivo, porque tu quer. E tu não tem direitos sobre a forma como eu levo a minha vida. Então, o que a gente está vendo, e aí tu bota nessa salada de loucura, recalque e gente desocupada, tu esquece que a gente vê alma no feto da menina de 10 anos, mas a gente não vê alma nas crianças de uma escola que foi destruída. Eu não vi nenhum movimento cristão falando sobre a destruição de uma escola que aconteceu na semana passada. Eu não vejo nenhum movimento cristão falando que nós somos um país com mais de 108 mil mortos. Então, que cristianismo é esse? É para normalizar e normatizar e, assim, castrar o corpo da mulher. É esse o cristianismo? Bom, isso já foi vivido na história. E o que cabe dizer é que cada vez que isso acontecer, tem que acontecer exatamente o que aconteceu na frente do hospital. A gente tem que se juntar enquanto mulher e ir lá defender. Ir lá defender e lutar para não perder mais direitos. E mais uma coisa que eu quero colocar também à baila. Engraçado, eu acho tão jóia assim quando o pessoal pensa, ai, feto tem alma, não sei o quê. Nós vivenciamos no governo Temer, o governo golpista do Temer, uma reforma trabalhista que permitia que mulheres gestantes trabalhassem em ambiente insalubre. Cadê os cristãos? Nossa, só agora, por causa de uma menina. Toda trabalhadora deste país pode estar trabalhando num ambiente em que a criança, aquela alma tão objeto da preocupação desse cristianismo falso, poderia ter ido lá debater a bancada da Bíblia, que infelizmente o nosso país tem uma bancada da Bíblia, sabe? E que não debate esse tipo de coisa, que não vai atrás. E aí, se nascer uma alma maravilhosa numa criança mal formada, não há preocupação. Então, essa questão do corpo feminino, nós vamos rever mais uma outra coisa, que eu adoro lembrar, eu estou ficando velha mesmo, eu vivo de lembrança. Vamos lembrar da MC Reaça, bora lá,
foi homenageado pelo presidente, em nome da família, de Deus e etc. Né? MC Reaça, para quem não lembra, tinha uma amante e tinha um casamento estável dentro da hipocrisia que faz parte de várias pessoas, e aí o MC Reaça, junto com essa menina, acha que a menina está grávida. Ela diz para ele que pensa que pode estar com uma gravidez fora do casamento. O que ele faz? Ele pega e bate nessa mulher, que teria, e eu não sei como é que ficou o caso, porque se abafou tudo depois disso, né? E houve um movimento de abafa nesse caso. Essa alma que pode ter sido perdida, essa não importa. Importa da menina. Ninguém fez nada. Não vi nem a pessoa que sara, nem a pessoa que é doente, indo atrás desse corpo. E aí o cara bate na mulher, deixa ela desacordada, vai para uma floresta próxima e se mata. Nossa, que figura masculina exemplar, que baita pai. E volto de novo, ainda tem mais uma questão, e essa questão não gosto de politizar muito, mas há pouco tempo, sem citar nomes, porque eu não faço propaganda, né? Nós tivemos uma campanha de Dia dos Pais que se tornou assim, nossa, um debate fervoroso, que virou um debate de campanha, de pré-campanha política, em prol de um homem trans, né? E de uma empresa de cosméticos. Então, o estuprador, a uma pessoa, e eu peço desculpa para quem não gosta do uso dos termos, mas eu gosto de chamar as coisas pelo que elas são, a um homem que tem ereção com uma criança de 6 anos, cujas características sexuais secundárias do organismo não existem, a esse homem se dá o direito, e conforme a igreja, é um crime muito mais hediondo do que o estupro. Então, esse homem pode ser pai. Mas um homem trans não pode. A hipocrisia da nossa sociedade, ela existe desde sempre. Mas que nesse período, devido a esse governo que homenageou o cara que se matou pela gravidez da amante, foi homenageado. Bateram palmas, foi homenageado no Twitter, só faltou fazer feriado. A mulher, a gente não sabe nem o nome, nem como é que está, se realmente estava gestante e se a criança nasceu. Essa alma não importava. Era isso que eu queria falar para começar, porque eu acho que a gente tem que lembrar, fazer vários links do que é essa atual Deus, família, enfim. Passo já de imediato para a Vanessa. Tem que ligar o microfone, Vanessa. Caiu a Vanessa, né? Acho que Enfim. caiu. Então, enquanto ela volta, que ela já vai voltar. Deixa eu só ler alguns comentários. Jaqueline, boa noite. Importante ouvir mulheres falando sobre a questão da mulher com o avanço da extrema-direita. Luiz Borba, boa noite. Soraya, boa noite. Elisa Mar, boa noite. Importante discussão. Mulheres poderosas. Letícia Fagundes, boa noite. Sandra Correia, boa noite. Silvana. Soraya, a arrogância desses fundamentalistas religiosos, a crueldade com que julgaram uma criança é surreal. Patrícia Mazoca, enfim, também boa noite. Silvana. Caso Elisa Samúdio. A Vanessa colocou aqui, a Vanessa Silva, que está nos assistindo, colocou um comentário. O absurdo inaceitável tem sido normatizado e atenuado no Brasil, porque são tantos e tantos acontecimentos bizarros que parece já ser o esperado. É necessário manter em voga esse assunto e esses casos, não deixar amornar ou morrer nenhuma causa, seja sobre esse caso tão triste que aconteceu agora e veio à tona, seja sobre pautas antirracistas, antifascistas, anti-LGBT-fóbicas, o caso do APA. Enfim, maravilhosa fala da Daniele, me representa. Elaine, boa noite.
o Brasil está difícil para as mulheres pobres, é ataque e ataque. Para as mulheres pobres e pretas, infelizmente, pior, porque não raro ainda são culpabilizadas e discriminadas. Sônia Nascimento, oi. Elisete Souza, mais uma vez a violência contra a mulher é banalizada e julgada por uma falsa moral. E aí passo assim para ti, Vanessa. Oi. Ai, gente, tá, caí, mas voltei. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que ela é uma menina pobre. Se ela fosse uma menina rica, esse caso nem seria notícia, né? O abuso e o estupro de crianças e adolescentes, ele acontece em todas as classes sociais, mas a gente só ficou sabendo desse caso porque era uma menina pobre. Né? Se ela fosse uma menina rica, esse aborto, porque daí a gente tem que pensar, a gente tem aqui três temas, né? A pedofilia, o aborto e a condição de classe das mulheres, né? Porque o aborto no Brasil, ele é permitido para as classes ricas. As mulheres ricas abortam, as pobres morrem. Isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar, né? A hipocrisia começa na questão do aborto, né? E vejam que o caso da menina é um caso típico de abortamento legal, e eu recomendo um documentário que é O Aborto dos Outros, quem puder assistir, que fala justamente da dificuldade de abortos legais. A gente não está aqui nem falando da questão do aborto de mulheres adultas, a gente está falando de aborto de uma menina de 10 anos, estuprada, e lembrando que mais de 70% dos casos de violência sexual, ela acontece com homens da família. E aí a questão da pedofilia, né? A gente precisa pensar muito, porque assim, há mulheres pedófilas, eu já lecionei durante 4 anos no sistema prisional, e existiam mulheres pedófilas, mas esse número é muito pequeno. Então, para quem trata a pedofilia como doença, é preciso pensar que doença é essa que só comete os homens. Então, alguém isola esse gene e mostra para mim. Porque enquanto eu não encontrar uma resposta da medicina para a pedofilia, eu vou continuar afirmando que a pedofilia existe, porque é uma permissividade nessa sociedade de que os homens detêm o corpo das mulheres e das crianças. E isso se chama patriarcado. Em sociedades patriarcais, as mulheres e as crianças são coisas que os homens possuem. Então, os homens se sentem no direito. A gente se horroriza desse caso da menina com 15 anos, mas eu já ouvi, e quem está nos escutando, se puxar na memória, provavelmente também vai me dar razão, homens olhando para a menina de 15 anos e dizendo, mas já está com um corpão. Homens de 30, 40. Se a gente pensar aquela música Garota de Ipanema, do Vinícius, porque a Marília Mendonça não dá, né? A Marília Mendonça a gente tem que cancelar. A Maiara e Maraísa não, porque a gente não gosta de música sertaneja porque é bagaceiro. Mas a gente gosta de Garota de Ipanema, que é o quê? Um bando de homens adultos, idosos, vendo uma adolescente caminhar para a praia. E é uma das músicas mais famosas desse país. Lolita, que foi inclusive feita uma minissérie, a romantização da pedofilia, né? Uma série de propagandas em que a gente assiste na TV com crianças que são maquiadas, vestidas, erotizadas, para que pareçam mais velhas, mas que na verdade são crianças. Eu comentava esses tempos com uma professora, faz um teste simples. Vai na qualquer loja de departamento comprar roupa íntima. A roupa íntima para criança, ela é com renda, ela é altamente erotizada. E a das mulheres adultas é com bichinho, é infantilizada. Então a gente infantiliza as adultas e erotiza as crianças, né? Parece que tem manter ali uma ideia de juventude, e que, na verdade, é uma ideia de infância, né?
Junto com isso, a gente precisa também nominar que essa extrema-direita ela é fascista. Ela deseja a morte, a aniquilação do outro. Porque chega a ser injusto com a direita, né? Deixa eu arrumar aqui que eu estou meio fora do centro. A direita clássica, ela não tem essa visão criminosa, né? A direita liberal em si. O que a gente está vendo é uma ascensão do fascismo. E não é que as pessoas se tornaram agora, elas sempre foram. Agora elas estão se sentindo apoiadas, porque tem toda uma estrutura, tem um governo, tem instituições que apoiam e que legitimam esse pensamento, né? Então, assim, se nega o direito de uma menina pobre de fazer o abortamento legal aos 10 anos de idade, sendo que eu, particularmente, defendo que o aborto só deve ser permitido em um único caso, que é quando a mulher quer. Se a mulher quer, o aborto tem que ser feito, né? Claro que temos aí regras éticas até 12ª semana, enfim. E em casos como esse, a qualquer momento, né? Quando é estupro ou quando é fruto de estupro ou causa risco de vida à mãe, né? Mas nós não enxergamos as mulheres como seres humanos. É o que a gente já conversava na outra live, né? Na primeira que nós fizemos, né, Jonas? As mulheres são vistas como seres de segunda categoria. As mulheres não são vistas como humanas. Em especial, mulheres do terceiro mundo, ou de países em desenvolvimento, ou como quiserem chamar, né? Nós não somos vistas como humanas. Nós somos fêmeas de uma espécie. E entre ser fêmea e ser mulher há uma diferença bastante grande nessa sociedade. Então, o nosso corpo, ele não nos pertence, ele pertence ao Estado. A prova é essa menina. O Estado se sente no direito de dizer quando seremos mães, em que condições, e nos obriga a isso, né? Eu li tanta coisa absurda sobre o caso dessa menina, que eu acho que Cristo não volta de vergonha, sabe? Porque Cristo é um cara massa, mas o fã-clube dele é complicado, né? O que estraga é o fã-clube. Com todo o respeito a muitos amigos cristãos que eu tenho que não compartilham dessa visão fascista, mas o fascismo se apropria bastante da ideia da religião, né? Para poder se sustentar ideologicamente. Então, o que a gente tem agora, no caso dessa menina, são 2 conceitos centrais. Primeiro, a cultura do estupro, a naturalização do estupro, né? Se a gente diz que tudo aquilo que vem depois do não é estupro, a gente tem estupro dentro do casamento, a gente tem estupro na passada de mão, né? A gente tem estupro dentro de festa. Tu diz não e é empurrada para um canto. E aí junta com isso, por exemplo, o desejo da liberação do porte de armas. Pensa esses homens armados. E quando eu digo esses homens, não são homens que estão lá distantes da gente, homens que nós não conhecemos, homens que são esses que aparecem na TV que a gente nunca viu. Porque, como eu dizia na última live, 100% das mulheres que eu conheço, e aí a Daniela pode sinalizar a cabeça me dizendo um sim ou não, se ela também vive essa experiência, mas 100% das mulheres que eu conheço já passaram por algum tipo de violência. 100%. Mas nenhum homem que eu conheço violentou. Nenhum. Nenhum amigo meu chega e diz: nossa, Vanessa, agora que tu falou isso, eu me dei conta que eu sou um abusador, que eu sou um violentador, que eu sou um estuprador. Então, esses homens, eles estão conosco. São homens que nós amamos. São nossos pais, nossos filhos, nossos tios, nosso vizinho, nosso colega de faculdade. É o cara legal que dá o lugar para a gente na fila. Eles não são monstros com os quais nós não convivemos. E eles só estão por aí assim porque existe uma cultura de estupro que permite que eles sejam gentis na maior parte do tempo, mas se sintam, tenham permissividade na sociedade para cometer esse tipo de ato, né?
A gente assiste, quem assistiu o Conto da Aia, eu recomendo tanto a leitura do livro, como assistir a série, a gente olha e vai se chocando e vai pensando, nossa, que horror seria viver assim, mas aí tu vai prestando atenção, tu vai te dando conta o quanto aquilo se traduz muito numa realidade que as mulheres vivem, né? Que é de ser entendida como uma incubadora. O nosso corpo é entendido como uma incubadora, por isso Marcela Lagarde vai dizer no Cativeiro das Mulheres que as mulheres nós temos um corpo que é feito para o outro, seja para parir, para cuidar, para pentear, para alimentar, para consolar, para dar conta. As mulheres não têm um corpo para si. Todas as mulheres, independentes de serem ou não mães, independente de terem ou não marido, elas em algum momento da vida serão cuidadoras de um homem. E agora na pandemia, isso tem se mostrado ainda muito mais real, né? Porque as mulheres estão em casa confinadas com os seus agressores e muitas vezes não é o agressor, é aquele marido super querido. Ele não é um agressor, ele não é esse homem violento que a gente estereotipa, mas ele é o cara que não lava uma louça. E quando lava, ele acha que é ajuda, que não é compartilhamento. E isso também é violência, né? E essas crianças, um dos principais lugares onde a gente consegue identificar a violência é a escola. E agora elas estão longe disso. Então, a gente pode ter certeza que o índice de violência sexual com crianças cresceu muito, porque se a violência contra as mulheres cresceu, com as crianças cresceu muito mais, porque elas estão muito mais indefesas, né? E as mães confinadas e ameaçadas pelos agressores. Mas é importante que a gente desfaça esse estereótipo do agressor como alguém que a gente não conhece, porque todos e todas nós convivemos com esses homens. E nós precisamos estar atentas aos sinais, nós precisamos ouvir o que as crianças têm para dizer, compreender os sinais. E uma das coisas que eu acho que é bastante importante para que a gente possa evitar ou para que nós possamos perceber essa violência é nominar o corpo de forma correta, né? As nossas partes íntimas, elas têm nomes, é pênis, é vagina, né? São esses os nomes com os quais as crianças precisam conhecer os seus corpos, porque elas precisam poder nominar e contar exatamente que parte do seu corpo foi tocada. Opa, desculpa, não botei o telefone no silencioso. É importantíssimo que as crianças saibam esse nome. E também, agora a Irene fez um comentário sobre ser católica. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre posição de católicas progressistas, eu indico as Católicas pelo Direito de Decidir, que é uma ONG de mulheres católicas, teólogas, e que defendem a descriminalização do aborto, né? Então, eu acho que o que se passou com essa menina é a tradução da cultura do estupro, a naturalização disso, e para mim a maior hipocrisia é essa horrorização. Estou horrorizado com isso. Ninguém deveria se horrorizar com isso, não que isso não seja horrível, mas isso acontece cotidianamente. Achar que o que aconteceu com essa menina foi um ato isolado é hipocrisia, porque isso está acontecendo agora, o tempo todo, e aconteceu conosco, com nós mulheres, com a maioria de nós, né? Durante a nossa vida, né? Então, todas nós, eu falei isso na última live e vou repetir agora, todas nós, em algum momento da vida, escutamos: não senta no colo daquele teu tio, não fica sozinho com aquele vizinho, né? Sempre tinha alguém perigoso. E mesmo assim, a maioria de nós passou por violência na infância. Então,
não é de se horrorizar com o que aconteceu, é de se horrorizar que ainda aconteça e que a gente só fique sabendo disso porque a menina engravidou e procurou o abortamento legal e procurou a justiça, porque senão nós nem ficaríamos sabendo, porque ela estava sendo abusada desde os 6, né? E eu acho que, bom, devolvo para a Dani para a gente fazer um bate-papo, para não ficar só legal. Antes de eu passar para legal, Vanessa. Antes de eu passar para a Dani, só ler mais alguns comentários. Alguns apareceram aqui, né? Mas enfim, os nomes das pessoas que estão conosco aqui, então. A Sônia, a Irene, Silvana, Célia, a Eulália também comentou aqui várias coisas importantes. Eulália, estamos colocando no ar aqui. Para nós mulheres também é um enorme aprendizado, diz a Eulália. Quantas vezes vemos, não percebemos cruzes como temos que aprender. Exatamente, eu como homem também, Eulália, concordo contigo, a gente tem muito a aprender e estou muito feliz de estar conversando e ouvindo a Vanessa e a Dani. Mas eu queria trabalhar aqui umas expressões que eu vi também na web a partir do caso da menina. Fui lá olhar, então, as pessoas tiram print e espalham por aí. Uma mulher disse assim, ó, ué, como que essa criança aparece agora como se isso fosse um estupro, se ela nunca chorou para a mãe dela? Por que ela não chorou para a mãe dela durante todo esse tempo, esses 4 anos? Ela já tinha uma vida sexual ativa, isso está estranho. A pessoa botou isso, escreveu isso. Enfim, esse é um dos comentários. Agora me vem outros na memória, de outros casos, outras histórias, que as pessoas justificam assim, ela estava pedindo. Viu? A roupa que ela saiu só podia dar nisso. Então, assim, essas expressões denotam também um pouco daquilo que a Vanessa colocava, de que para as maldades, essas que vocês colocaram aqui, existe a busca de justificativas, para justificar. Então, eu queria colocar isso na roda. Há crimes que são justificáveis, do ponto de vista ideológico e religioso, é uma busca nacional da extrema-direita justificar, como se a vítima fosse a responsável. Quer dizer, essa criança de 10 anos, quando tinha 6 anos, ela é a responsável por estar naquele lar com esse doente. Vamos tratar essa palavra, talvez não seja essa palavra adequada para denominar esse sujeito. Mas então a criança, um vulnerável, com 8 anos, 10 anos, com 14 anos, porque o ECA, ele diz isso. Quer dizer, essas pessoas são todas responsáveis pelos atos dos outros. Imagina um homem com 30 anos violentando uma criança de 6, de 4. Quer dizer, o homem não é responsável com toda a força bruta. Vamos trabalhar aqui com animais mesmo, a força bruta animal nossa, de um ser adulto e de um ser jovem. Então, isso é uma coisa assim que fica evidente nas redes sociais. As redes sociais, elas nos permitem ver muita coisa que a gente não via, não tinha dado, mas ela também nos deixa horrorizados com um mundo que é um mundo complicado, gente. Quando os governantes incitam isso, esse é um tema que eu quero entrar. Os governantes estão incitando isso, né? Quando um sujeito aqui, que agora virou senador, dizia negro, quilombola, índio, sem terra é tudo que não presta, ele incita, de certa forma, todo o Rio Grande do Sul, que estava dentro da gaveta, um pouco escondido, recuado, a sair para fora, a sair mais para fora. Porque sempre existiu na estrutura do povo brasileiro, né, essa coisa tradicional, conservadora, que na verdade é o espírito de organização do capitalismo, que é a dominação dos que têm mais força, os que têm menos. E aí tem a questão econômica, que ela é crucial nisso. E a Elaine traz aqui um comentário que eu acho muito interessante, Elaine. A mulher negra de periferia é a que mais sofre, evidente, porque as periferias são feitas de mulheres negras chefiando lares. Quando, né, elas não têm essa condição de chefiar o lar, porque não tem emprego, não tem renda, acabam se submetendo os próprios filhos, filhas, ao poder do patriarcado, ao poder muitas vezes de um violentador, né? Então, e a sociedade olha isso tudo como números. O fundamentalista, esse extremista de direita, como a Sarah, que agora esqueci o nome, Sarah Winter, né? Parece que ela é conhecida, mas tem outros, Giromini, eu acho que é uma coisa assim. Essa pessoa, ela não revela para nós o Brasil real. E nós aqui sabemos do Brasil real. Aí a professora Jaqueline escrevendo, o Brasil real
é o Brasil das periferias, gente. Esse é o Brasil real. É o Brasil que não tem emprego para todo mundo, é o Brasil que paga menos para as mulheres, é o Brasil que acha que uma mulher não tem o direito de se vestir como quer, né? Esse é o Brasil que justifica. Aconteceu porque ela estava tarde demais na rua. Quer dizer, para o homem não tem tarde demais na rua, para a mulher tem. Aconteceu porque ela estava vestida de tal forma, estava pedindo. Quer dizer, ninguém fala isso para um homem, que ele estava pedindo, né? Ninguém diz isso, por exemplo, quando tu é assaltado na esquina. Tu estava na esquina, tu foi assaltado, tu estava pedindo. Como pedindo? Eu estava indo do trabalho, eu estava voltando da escola, eu não estava pedindo, eu estava transitando, mas não tenho segurança para transitar. Só que as mulheres, isso aí, nesse caso, é pior. Elas não têm segurança nem dentro de casa. Que é isso que a Vanessa coloca, a Dani coloca. Mas só queria colocar esses exemplos mesmo e já passo para a Dani. Bom, a questão, vamos lembrar 2016, o pior ano, assim, ó, o ano que mais deu vergonha, que quem viu aquela votação de impeachment, né, e algumas ações que precederam aquilo ali, entendem o que é a hipocrisia da nossa sociedade, né? Vamos lembrar que antes daquele momento da votação do impeachment, que eu acho que ali supurou o podre que nós temos enquanto poderosos, e o problema é que há uma concorrência de psicopatia com o poderoso. Se o poderoso me deixa ter liberdade de ser doente, eu vou ser. Se eu tiver a mesma doença, a mesma hipocrisia dele, de uma boa parcela da sociedade, eu me sinto liberada, eu tenho alvará. Um pouquinho antes de acontecer aquela votação, porque aquela votação também tem um papel, nós temos um outro simbólico, o adesivo da Dilma. O adesivo da Dilma nos carros. Aquilo ali já era uma misoginia. Aquilo ali já era, eu não suporto uma mulher que mande. A Dilma, os adjetivos a Dilma, é louca, é braba. Ela não era crítica, ela não negociava. Então, ali tu já vê nos adesivos, mas os adesivos era pouco. A gente viu cenas, e aí eu não sei quando que tu vai querer entrar em outras cenas, mas vamos para a votação do impeachment, como se a gente não tivesse visto horrores inclusive, que ontem se tornou assunto também nas redes, um tal de Marcelo Taz. Há quanto tempo nós estamos vindo num louvor do ridículo, numa idade média em matéria de mídia? Porque cabe lembrar que o CQC deu voz ao ridículo. Cabe lembrar que Luciana Gimenez, pensei em inglês, também deu voz ao ridículo. Nós tínhamos o Pânico na TV. Nós temos um futuro candidato que vem desse ridículo. Porque cabe dizer que Luciano Huck agora é uma mocinha, né? Nossa, como é bonitinho. Mas Luciano Huck começou explorando isso. O sadomasoquismo, o tesão, né? O corpo da mulher, e principalmente o corpo bonito, enquanto corpo disposto a quem quiser se apropriar dele, né? E, portanto, super exposto. E aí, na votação do impeachment... Deixa eu interromper, só para quem não lembra, era o caldeirão do Huck que tinha na Bandeirantes, que tinha a feiticeira, tinha a tiazinha, há 20 anos atrás, mais ou menos, né, lá que surge o apresentador Huck. Exatamente. Na votação do impeachment, vamos lembrar de novo, temos uma bancada da Bíblia, né? Isso aí já faz tempo já. O pessoal se puxou, desde que pobre começou a ganhar dinheiro, se viu que o pobre podia ganhar dignidade, aí nós corremos um risco, vamos vender um pedaço do céu. A lógica para mim é essa. Vamos vender um pedaço do céu, isso é um grande negócio. Nossa, os caras estão ganhando salário, tem pleno emprego. Alguém tem que fazer alguma coisa. Porque se esse povo tomar conta da capacidade, e aí nós vivemos uma realidade onde a maior parte das famílias são de mulheres, os pais, os homens, culturalmente, têm o direito de abandono. Só começaram a pagar pensão porque podem ser presos. Na votação do impeachment da Dilma, quem é homenageado pelo atual presidente
O que fazia o homenageado pelo presidente? Estuprava mulheres e crianças. Não bastasse o estupro, porque nós precisamos de uma figura terrível, horrorosa, e que meta medo em qualquer um que pense em ter direito sobre o seu corpo, ter direito à voz e dignidade, enfia ratos vivos, coloca mulheres grávidas junto com cobras em quarto escuro. Isso foi homenageado. Ninguém foi preso por homenagear isso. Tu entende que quando a gente vê essa relação, a gente vê o monstro se criando. Se a gente toma uma distância histórica e a gente começa a avaliar os movimentos, a gente começa a ver isso. Como tomou corpo esse tipo de coisa. E que, óbvio, o objetivo não é chegar onde a gente está. O objetivo é aniquilar. O objetivo é aquele ridículo que diz que meninas estupradas ou vendidas e prostituídas assim são porque elas não usam calcinha. Então nós temos um rol, nós temos todo o teatro. É uma menina. Nós temos milhares de casos de estupro. Nós temos milhares de abortos acontecendo. E aí, ainda tem mais uma coisa. Cabe lembrar, a partir do momento que tu elegeu um povo, aparentemente acreditando numa madeira de formato erótico, tudo tem que ter erotismo. Nós temos que lidar com o tesão de forma doente. E nós temos que, assim, colocar isso como pecado também. Porque o sexo tem que ser pecado. É mais gostoso quando é pecado. E, portanto, aí a gente já pega todos os dogmas religiosos e já bota uma bibliazinha no meio, mal temperada, mal interpretada, porque nos cabe. A gente vende o lugar no céu e ainda faz o poder sobre o corpo. E quando a gente fala em poder sobre o corpo, eu quero falar de uma coisa que a gente não fala. Talvez eu fale sobre isso porque foi um dos casos mais traumáticos que eu vivi e não foi em projetos, foi dentro de escola, que é a violência contra meninos. O corpo do menino, ele até um certo ponto, e isso acontece em grande parte de culturas que a gente tem por aí, principalmente no fundamentalismo religioso, o corpo de um menino, de uma determinada cor ou classe social, ele pode ser disposto também a sofrer abuso sexual. E isso é normalizado, normatizado e silenciado. Aí nós também temos mais uma coisa, porque tudo que é diferente, que pode ser fraco, que pode cobrar direitos e que pode ter dignidade, a esses a gente não permite voz. A gente já ameaça como contraponto antes da voz dele ecoar. Porque daí a gente não dá direito nem à voz, nem à decência. E, portanto, dignidade, lhufas. O LGBT. Esse é um horror. Nossa, tu imagina eu ter que olhar uma mulher que tem prazer e convive, eu vou ter que sonhar e imaginar, porque cabe a mim, algum direito alguém me deu, foi a Bíblia, foi o pastor, alguém me deu esse direito de querer doer em mim o prazer do outro. Então nós temos todo um jogo de doença que óbvio que ia acabar naquilo ali. E não vai acabar naquilo ali. Agora, a diferença é que nós temos que lutar. É que essa gente espera que de tanto pavor, de tanto horror, porque não é à toa a arma, que também é um objeto fálico. Não é à toa. Não é à toa o medo do diferente. Nossa, o que eu vou fazer se aquela pessoa ali diz para mim que ela é assexuada? Gente, como é que uma mulher consegue viver sozinha? Como é que uma menina, como é que não tem namorado ou namorada? Nossa, vamos lembrar, dá para lembrar até de Greta Thunberg. Uma menina de 16 anos
que teve coragem e caráter para fazer as lutas que fizeram, o que disse um radialista no Rio Grande do Norte, aqui no nosso país? Que ela precisava de homem ou de mulher, se ela gostasse. Esse teatro que a gente vive não é novo, não é nada que deva nos apavorar, porque o objetivo é que nos apavore. Porque o pavor, o trauma, o medo de ser viciado, ser abusado, paralisa. E o que mais essa gente gostaria é que paralisados estivéssemos. E com isso, a gente soma a pandemia. A pandemia é uma jaula para um corpo consciente que se cuida. E as relações de poder, elas ficam explícitas quando a convivência é muita. É tão bom o normal, porque no normal eu não vejo o meu filho, eu terceirizo o cuidado, eu boto ele na creche, eu boto ele com a avó, aí depois eu pego ele de noite, eu tô podre de cansada, ele também, a gente come e dorme. E no outro dia é tudo igual. E no final de semana, que é para mim não ter que estar lidando, porque, cara, já foi brabo, sabe? Gravidez, dói peito, é cicatriz, sabe? Então, só chega. Então, no final de semana, eu arrumo um passeio, porque é legal, porque sabe o que dá para fazer? A gente tira foto. A gente tira foto todo mundo assim. E parece que tá todo mundo legal. E a gente até parece que convive. A gente não convive muito, na verdade. Mas o que importa é o que parece. E por isso que a minha vizinha andar de calcinha e com as tetas de fora é um desaforo. Porque eu não me permito isso. E, portanto, ela também não pode se permitir. E assim é o corpo do LGBT, assim é o corpo do menino. E eu tenho que me assegurar em alguma coisa. E essa alguma coisa tem que lembrar algo grosso, redondo, porque tem que ter um símbolo fálico. Vamos aceitar uma arma? Para mim é isso. Vanessa, passo para ti. Eu estava ali lendo os comentários e ouvindo a Dani, e aparece muito isso assim de, ele também foi abusado, ele provavelmente foi abusado na infância, né? E provavelmente foi, porque a maioria das crianças são. A gente precisa encarar essa realidade. A casa não é um lugar seguro, a casa é um lugar de violência. A família patriarcal, do jeito que ela é estruturada, ela é violenta, ela é um moedor de mentes e de pessoas. Mas vocês já pensaram se cada mulher que foi abusada, estuprada, violentada quando era criança, crescesse e saísse por aí reproduzindo isso? Porque quando um homem comete esse tipo de crime, sempre vem um histórico da infância dele, pelo que ele passou. Mas quando uma mulher comete um crime, não se pensa no histórico dela, né? Aliás, a gente raramente vê mulheres que era o que eu vinha dizendo antes, raramente mulheres cometem crimes sexuais. Se fosse, se ter sofrido violência sexual na infância fosse um condicionante para se tornar um violentador na vida adulta, as mulheres, então, nós seríamos a maioria cometendo crimes desse tipo, mas não é. Então, a raiz não está no abuso que ele sofreu na infância, está na permissividade que essa sociedade dá, porque numa sociedade patriarcal, crianças e mulheres são coisas. É por isso que meninos também sofrem abuso, porque quando eles são crianças, eles fazem parte das coisas. Eles só vão se tornar seres depois da vida adulta. Na infância, eles ainda também não são seres humanos. Eles pertencem ainda à classificação de coisas, aonde estão as mulheres e a propriedade. Por mais que essa propriedade seja pequena. A propriedade pode ser só a mulher e os filhos. Ponto. Agora, é claro, se essa propriedade tiver bens, aí a gente nem fica sabendo, porque daí o caso é abafado, né? E
Eu me lembro muito que há um tempo atrás passou um seriado, uma série na TV Globo, e que o cara seduzia a menina, que era uma aspirante a modelo. Queria me lembrar do nome, se o Jonas ou a Dani puderem me ajudar, ou quem estiver assistindo lembrar, que ela queria muito ser modelo, e ele, então, impulsiona a carreira dela, e para ficar com ela, inclusive, se casa com a mãe dela, enfim, ela é agenciada por uma proxeneta. Ela era uma menina menor de idade, e aquilo foi romantizado, como se Fina Estampa, não foi na Fina Estampa, Silvana, era numa minissérie, porque o ator da novela vai fazer a propaganda da Proibida, da cerveja proibida, e ele vai dizer com toda tranquilidade, numa propaganda de TV, de cerveja, ele vai dizer, porque a proibida é mais gostosa. O que não é a naturalização da pedofilia se não é um homem que chantageava uma menor de idade para obter sexo? Era uma sobre top model, Silvana, vê se tu consegue lembrar. Ela era uma top model, enfim. O que não é a naturalização da pedofilia, senão um homem segurando uma... Verdades Secretas, obrigada, Elisa. No Verdades Secretas. Ele faz uma propaganda depois, dizendo proibida é mais gostosa. A proibida não é mais gostosa, a proibida é uma criança. A proibida é minha aluna do 6º ano. A proibida é minha aluna do 1º ano. E aí, se eu fosse contar os casos de violência que eu vivi na escola, essa live... O tio da Suquita, olha o meu filho assistindo. Ai, a mãe, orgulhosa. Que é um homem que eu crio com toda... Crio não, já está com 24 anos. Com todo o esforço. E aí, quando as pessoas vêm e me dizem, nossa, como o Lucas é um guri legal e tal, eu disse, sem bolacha para o Lucas. Porque ele é só um ser humano com mínimo de humanidade. Ele não merece nenhuma bolachinha por ser um cara legal. Todas as pessoas deveriam ser assim, então não encham a bola dele, porque eu não dou bolacha nem pro meu filho. Mas é isso aí, o tio da Suquita que ficava ali assediando meninas, entende? E isso era visto como algo natural. Um exemplo, por exemplo, é o meu filho. Eu canso de escutar, ai, nossa, como o Lucas é legal, ele não tem preconceito, que bacana, como tu conseguiu criar assim. Eu digo, gente, eu criei um homem, ele tem um monte de problema, senta aqui que a tia Nessa te conta. Mas, assim, é impressionante como ser humano, ter o mínimo de respeito pelo outro, vira uma coisa incrível, sabe? Como você criou um ser humano que entende que os outros humanos são humanos. Porque a gente vive numa sociedade violenta, agressiva, desrespeitosa, como é o patriarcado, que a gente não pode esquecer é aliado do capital. Porque a apropriação desses corpos, essa desvalorização do feminino, tudo isso serve ao sistema capitalista, que a gente não pode deixar passar. É muito importante que a gente lembre que se apropriar de mulheres e crianças é essencial para o funcionamento do capitalismo, né? Porque as mulheres nesse espaço estão realizando o trabalho não pago. Isso que eles vão chamar de amor, nós chamamos de trabalho, né? Elas estão lavando, passando, fazendo o trabalho reprodutivo. Tanto que a gente já não fala mais em dupla jornada de trabalho, a gente fala em trabalho contínuo. E durante a pandemia, mais do que nunca, as mulheres estão em trabalho contínuo. E ainda tendo que cuidar dos filhos para que não sejam abusados pelos seus cuidadores, que é o pai, que é o irmão, que é o sobrinho, que é o primo, que é a pessoa próxima da família, né? E o caso dessa menina de 10 anos só vem mostrar isso. E o mais triste é que a gente está vivendo uma ascensão da extrema-direita e do fascismo,
E eu acho que nós da esquerda ainda não acertamos o passo no combate a isso, sabe? Eu acho que as feministas estão aí, estão na luta, mas a esquerda como um todo ainda não compreendeu a gravidade e a urgência da luta ideológica que a gente está travando. Eu acho que é isso, porque eu já estou falando há mais de meia hora. Não, muito bom ouvir vocês, gurias. E só ler mais alguns comentários aqui. Quem está nos acompanhando, a Luli Cabeda aqui, ó, é preciso acabar com o machismo para que seja possível acabar com a cultura do estupro. Triste é como a mãe da menina a gente ter de ensinar como a nossa filha deve se proteger na escola, no ônibus, supermercado, calçada, quadra de casa, o sempre olhar para trás. Professora Patrícia. Corpo de mulher como propaganda. Elisete Souza comentando aqui. Enfim, vários outros comentários que foram sendo colocados aqui por várias companheiras que estão nos assistindo, dialogando. Vários elogios para vocês, Dani e Vanessa. Então, realmente, gente, a gente está perto do final da live. Eu quero passar para a Dani mais 5 minutos para as considerações finais, a Vanessa também. Mas, assim, eu dizer para vocês que é um aprendizado ouvi-las e é um aprendizado também estar dialogando com essas outras mulheres que estão colocando comentários, enfim, e que vem da própria experiência. A gente que é homem não tem noção de como é difícil viver no corpo de uma mulher na nossa sociedade. Capitalista, enfim, com todos os seus preconceitos. Assim como nós que estamos nessa live aqui, nós não somos negros, não somos negras, então não é fácil estar no corpo de uma mulher negra. Assim como nós aqui, nós temos nosso trabalho, né? A gente tem um trabalho, nós temos um emprego, nós temos uma forma de se manter. Precariamente, sim, somos professores, mas a gente não tem como estar na pele de uma mulher negra pobre da periferia sem emprego, que perdeu o Bolsa Família, por exemplo, ou que não consegue acessar os R$600, porque bloquearam, porque tem uma burocracia, ou porque ela nem sabe ler e escrever, não conseguiu chegar até a escola. Esse é o quadro, gente, que quanto mais a gente vê os extremos da sociedade, a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Então, assim, nós, como professores, como professoras, a gente se dedica à luta social. A gente acha que é importante fazer ela, né? Por isso que a Vanessa está lá na Marcha Mundial das Mulheres, por isso que a Dani está com o seu canal no YouTube, sempre fomentando o debate, sempre construindo, e também professora, enfim, militante feminista. Por isso que a gente tenta fazer o ativismo, porque esse caso que apareceu da menina é um dentre tantos. Agora, por cada segundo tem alguém sendo violentado, né? Como a Vanessa falou, tomando um empurrão para um beija-força, tomando uma passada de mão dentro do ônibus. Eu fui um cara que já vi isso dentro de ônibus, gente, porque eu não sei dirigir, então eu vivi a maior parte do tempo usando transporte público. Então a gente vê isso, nós vemos, né, o abuso, o desrespeito, e aí tu fica vendo e tu fica sabendo que é preciso fazer alguma coisa. Só que não é fácil, porque há toda uma cultura e há toda uma série de órgãos da sociedade que não é para ser vistas grossas, sabe? Fazer vistas grossas era para atuar. E aí tu vê um judiciário que trabalha, às vezes, fechando os olhos. Tu vê crianças sendo violentadas comprovadamente. Acho que a Cibele está nos acompanhando aqui, que faz uma luta, né, muito forte em Porto Alegre. Tu vê famílias, mães tentando se afastar dos agressores e a justiça não concede. Tu vê mulheres que denunciam 1, 2, 3 vezes e muitos parentes não têm consciência, porque também não acessaram a cultura, porque não chegou neles, e eles dizem, não, deixa disso, isso acontece, faz parte, não, apanha 1 vez, 2 vezes, está tranquilo, vai passar, ele gosta de ti, ele trabalha bem, ele bota comida em casa. Afinal, se não fosse ele, o que seria o gás, o rancho, né, o aluguel? Então, assim, tudo isso está nesse caldão de um Brasil, né, esse caldeirão de um Brasil, que o desemprego está aumentando, e que agora começa a se naturalizar, mais do que antes, a violência de uns contra outros. E o pior é que esse outro, muitas vezes, é uma mulher, muitas vezes
é uma mulher negra, muitas vezes é uma criança negra pobre, muitas vezes é uma adolescente que não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um lar, né, que acaba indo para a prostituição. Não pense que a prostituição está diminuindo. Com crise econômica, com crise sanitária, com crise humanitária, vamos dizer assim, do ponto de vista filosófico que o Brasil vive, né? Esse Brasil está aumentando a prostituição. Nós estamos vendo. Quem dá aula de noite vê mais pessoas nas esquinas vendendo corpo. Eu sou professor de EJA desde 2009 e a gente sabe disso, a gente vê. E isso acaba sendo, às vezes, a única opção de sobrevivência, de subsistência. Sabe o que é para amanhã ter um prato de arroz e feijão? A pessoa vender o corpo por 5, 10 reais? Isso está acontecendo mais e mais nas periferias. Quando as pessoas dizem que 600 reais é demais, chega, não vamos dar isso aí. O que vai acontecer lá na ponta? Mais pessoas perdendo o seu direito a viver. Então, acho que a militância social que a gente faz, esse debate que a gente está fazendo hoje de noite aqui, é pontual, mas ele tem que fazer. Nós temos que fazer mais disso. Acho que a gente tem que usar mais as nossas redes para enfrentar esse extremismo, para enfrentar esses desumanos, essas pessoas que estão lucrando, gente. Aqui não vamos nos enganar. Tem gente ganhando rios de dinheiro com essas fake news, com esses vídeos incitando ódio. Tem gente que está ganhando. Tu acha que o canal do YouTube lá desses extremistas, como é que tá? Tá aumentando seguidores, eles estão ganhando dinheiro do YouTube, eles estão ganhando dinheiro no Facebook, entende? Então, assim, há toda uma máquina de dinheiro por trás da extrema-direita no Brasil. Tanto é que ela não surge agora. O Bolsonaro não surge milagrosamente, ele é um processo histórico de ataque à esquerda, de ataque aos militantes. Basta ver como era a Maria do Rosário, gente, fazia 300 mil votos. Agora ela fez menos de 100 mil votos, porque sofreu um ataque periódico como mulher que defendia os direitos humanos, como mulher que defendia as mulheres. A própria Luciana Genro sofreu isso aí também. A gente sabe que o partido é pequeno, mas sofreu. Ela fez 180 mil votos como deputada federal pelo pessoal, uma vez baixou para 130 e não entrou. E agora fez menos ainda. Então, assim, as mulheres, são poucas mulheres que conseguem ocupar espaços de poder também. Porque quando elas ocupam, elas levam a voz da mulher, e aí o que acontece? São violentamente atacadas, brutalmente atacadas. Ser mulher no Congresso Nacional, por exemplo, deve ser um horror, não tem como ver isso, mas acho que a gente pode ouvir a Maria do Rosário, mas é difícil, e eu acho que isso serve, quando a gente ouve a Vanessa, quando a gente ouve a Dani, das mulheres se empoderarem cada vez mais e construírem outros espaços. Talvez a nossa geração não veja o avanço dos direitos das mulheres. Mas a próxima geração, a gente tem que se dedicar para que veja o avanço, porque é um avanço bem devagar. Um dia eu vi uma pesquisa, as mulheres, enfim, você sabe, o direito ao voto, o direito a tudo, devagar. Agora tu está vendo a eleição, as pessoas estão correndo atrás para ter os 30% de mulher, para garantir os 30%. Aí, nunca se deixou a mulher fazer política. Aí agora, no desespero, para poder ter 20, 30 homens candidatos nos partidos, isso esquerda e direita tem que pegar os 30% de mulher. E eles estão apavorados, porque se a mulher não fizer mais do que 10 votos, fake news, vai ser caçada toda a nominata de candidatos. Então, tem coisas que vão melhorando, mas tem coisas que são um horror. Por que esses partidos aí, o Partido Progressista, por exemplo, não empoderou as mulheres, não empoderou os negros? Agora estão desesperados, correndo atrás de negros, de mulheres, para fazer live. Teve uma live esses tempos aí, Ana Amélia Lemos, o Raiz e toda essa gente. Então, assim, não quero me alongar, mas para dizer, gente, que de tijolo em tijolo, acho que a gente vai constituindo certezas de que é preciso lutar e certezas de que a gente tem que debater esses temas. Esse tema do estupro, ele é um tema que tem que ser debatido na escola. As escolas têm medo de debater isso, não tem que ter medo, tem que falar. Na hora que a gente falar, gente, nós vamos salvar muita criança, muito adolescente, nós não temos noção. Conversem com os conselheiros e conselheiras tutelares. Nós vamos salvar muitas vidas. Muitas vidas. Eu lembro de uma menina de 15 anos, na escola que eu dei aula na Restinga, que ela não falava. Não é porque ela tinha problema, né, orgânico. Não, é porque ela foi extremamente violentada do ponto de vista sexual, psicológico, no seu lar, que nunca mais conseguiu falar.
e aí ela tinha dificuldade de aprender, não conseguia avançar, estava lá no 5º ano com 15 anos. Então, eu acho que nós, professores, apesar de toda a perseguição, gente, nós temos feito, professoras, que são a maioria mulheres, temos feito um bom trabalho, acho que a gente tem que continuar fazendo. A gente tem que insistir, parece que às vezes o resultado não vem, mas ele vem. Cada movimento que se faz, nós vamos acumulando força para mudar isso que está aí, gente. Então, assim, ó, eu aprendo muito com vocês e com todas as minhas colegas, Vanessa, enfim, Daniela, nas escolas, e quero passar para vocês de imediato a palavra, Dani, depois a Vanessa, para as considerações finais. Nós poderíamos falar muito mais aqui, podemos marcar uma outra live outro dia, porque há muito a gente construir, né? Essa é a nossa ideia. A primeira coisa, né? A educação sexual nas escolas, o Escola Sem Partido. É inacreditável como uma coisa engata na outra. E o que é pior, eu não sei como é que está em Porto Alegre, mas aqui em São Leopoldo, quase não precisa mais do Escola Sem Partido, porque dentro da nossa categoria do magistério, nós já temos a invejosa que tira a foto da outra de calcinha. Nós já temos uma Escola Sem Partido funcionando dentro das escolas. Não precisa de lei para isso. E a importância que tem de se falar a respeito de sexo enquanto parte da vida e enquanto coisa saudável. É por isso, é por esses tabus que se criam, por essa inveja que a gente fica da felicidade dos outros, porque eu tenho tanto medo de ver meu corpo, que é óbvio que a primeira coisa que eu vou ter é recalque. E não tem coisa pior do que um corpo recalcado. Um corpo que não viveu. É a maior dor que eu posso ter. É aquilo que eu não sei o que é. Mas parece que é tão bom. E como que agora eu não me permito isso? Uma outra questão que eu vi alguém citou, a questão do livro da Djamila, e que cabe a nós mulheres, principalmente mulheres brancas, mulheres que se acham classe média. Eu sempre me declaro pobre, tá? Não é porque eu tenho meia dúzia de ovo ali dentro da minha geladeira, que nunca me faltou comida, que eu sou uma mulher de classe média. Eu sou uma mulher pobre, eu não sou uma capitalista. Mas, enfim, a gente tem que lembrar que quando nasceu o feminismo, ele nasceu branco e pró-consumo. Ele é parte do capitalismo e nos cabe compreender cada vez mais e lutar por um feminismo melhor, de qualidade, que abrace a mulher pobre. Porque esse é o problema. Se aquilo não me carrega junto, eu vou carregar aquilo por quê? Porque eu já carrego quem eu sou, de onde eu venho. E de onde vem essa pessoa que está discursando todas essas maravilhas, para mim não chega. Como é que eu vou me apropriar de algo, se esse algo não me diz respeito? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande para construir um feminismo regional. E digo mais, não só regional como nacional. Um feminismo com a cara do Brasil machista que vivemos. Hoje de manhã, Marília Reis, tu falou a respeito do Congresso, eu me lembrei. Hoje de manhã, a Marília Reis, que é deputada federal, estava falando que ela nunca tinha visto um lugar tão machista como o Congresso Nacional. Então, e aí ela diz, eu vou concorrer aqui no Recife, mas aqui é uma sociedade muito machista. Eu fiquei pensando, qual local do nosso país é uma região onde a mulher possa se dizer respeitada? E aí vem uma questão que eu acho bem importante para fechar, que é o aprendizado que a gente queria nessa pandemia. Nós, na nossa vã ilusão de que agora a gente vai ficar em casa, a gente vai repensar, a gente vai ver o valor da vida, e a gente viu muito mais de perto a hipocrisia que a gente vive. A gente viu muito mais de perto que a gente acatou e aceitou que a gente é o que a gente consome, e, portanto, a gente se consome de tanto trabalhar para poder consumir. E boa parte da nossa sociedade expressa essa doença
na forma do não consumo, porque fica doente. Não é o fato de não poder andar na rua, porque isso tu pode fazer em qualquer horário, e não precisa ser um horário de pico, mas tu quer o consumo, porque dentro dessa nossa distopia, a gente é quando a gente consome. E para quem não consome, novamente eu digo, a gente não chega lá enquanto esquerda, enquanto progressista. Nossa, eu sou tão bem intencionada, tô tão boa. Mas o que tu tá falando, sabe? Late mais alto que daqui eu não discuto. Sabe? Eu não te entendo de qual realidade tu vem, que tu vem falar essas maravilhas do mundo, sendo que eu não tenho o que comer. Então, nós temos que ter, e essa questão teve um clipe evangélico, eu não sei se vocês viram, um clipe evangélico que tratou a respeito da mulher que apanha, que sai de casa, que deixa uma Bíblia com uma notinha, o marido vem, leva a Bíblia, ela volta para dentro de casa. E está tudo perdoado. Amém. Então, nós temos tantas lutas pela frente e nos cabe lembrar que a luta mais importante é a luta que acolhe. A única coisa que tem de bom, o que eu mais senti, que eu mais sinto durante esse período de isolamento social é solidão, é falta de acolhimento. E todas as vezes que eu lembro disso, eu lembro de quem eu não acolho. Por isso que a gente fica feliz de conseguir encontrar pessoas que façam o mesmo, tenham o mesmo ideário, que tenham as mesmas vontades de criticar, de expandir, de evoluir. E nos cabe lembrar que nós não podemos chegar, se a gente tem a noção de todos os ensinamentos de Paulo Freire, nós, para chegarmos em quem precisa nos ouvir, em quem precisa de autonomia, decisão sobre o próprio corpo, respeito, dignidade, a gente tem que chegar lá, na base social, aonde os 600 pila leva o voto. Porque para esses, os 600 pila é vida. O nosso discurso não faz diferença. Então, eu quero colocar isso, e eu não coloco isso como se eu acredite que exista alguém capaz de fazer isso. Isso é um caminho para se construir. Nós temos que aprender, tomara que aprendamos, nesse tempo de isolamento, a construir pontes. Nós vivíamos em comunidades, nós vivemos em núcleos familiares, mas a gente vive muito mais sozinho do que a gente imaginava. E por isso a pandemia coloca tanta coisa na nossa cara. E a gente definitivamente tem que expandir, porque o que nós queremos é uma sociedade melhor, é uma sociedade diferente, é uma sociedade em que todos possam ter voz e poder ver, vislumbrar um futuro. E o que é pior, ou melhor, nós já tivemos um governo que fez isso. Nós temos que lembrar as pessoas das oportunidades que elas tiveram. E que isso foi tirado dia após dia, depois que saiu um projeto de país, que não era perfeito, mas houve um projeto de país, um projeto de construir pontes, aonde o tecido social ele não é feito aqui da minha camada e o outro está lá embaixo e a gente não se comunica. É exatamente no momento de encontro dessas fibras é que houve o rompimento do tecido social. E a polarização se dá no meu medo, em que a pessoa que trabalha para mim, ou que de repente é faxineira na escola, o filho dela vai estar concorrendo com o meu filho, com a minha filha. E isso ofende. E se tem alguém que tem a capacidade, eu ouvi essa fala, se tem alguém que fala muitas línguas no nosso país, é o pobre. O pobre fala a língua do classe média que se acha, do rico que o humilha, do abusador que o tortura. O pobre fala todas as línguas. Nós somos pobres. Nós temos que construir pontes
entre nós. E eu quero deixar muito claro que eu gostaria muito de votar em Porto Alegre, porque eu vejo uma pessoa muito boa, que é o Jonas, e que quer construir pontes. E isso nós precisamos. Obrigada, Jonas, pelo convite. Um prazer te conhecer, Vanessa. E termino por aqui. Valeu, Dani. Passar para a Vanessa para as considerações finais. Vanessa. Fica à vontade. Nossa, prazer é meu também te conhecer, Dani. Eu queria lembrar que hoje, alguém lembrou ali nos comentários, esqueci o nome da pessoa, me desculpem, o caso do tio velho aqui em Canoas, que era um homem que oferecia dinheiro para crianças, não sei se vocês chegaram a ver, mas ele oferecia isso, vendiam balas, as crianças vendiam bala na rua, e ele dava dinheiro em troca de poder violentar sexualmente as crianças, né? E aí uma mãe desconfiou e denunciou, né? Desconfiou do dinheiro que o filho ia levando para casa. Então, assim, é o tipo de coisa que nós vemos homens fazer, nós não vemos mulheres fazerem isso. Então, a gente precisa pensar por que só homens fazem isso? Que sociedade é essa? Que permissão a gente tem dado para que homens se sintam à vontade de fazer isso? Porque, ok, nós vamos encarcerar esses, e eles têm que ser encarcerados, mas o encarceramento não é a resposta. Porque a maioria vai continuar na rua e as mulheres e as crianças vão continuar sendo abusadas, estupradas e violentadas, né? Então, eu acho que o chamado é para que nós, enquanto sociedade, pensemos no que nesse o que no processo de socialização de seres humanos nós temos feito que tem permitido a homens terem esse espaço, o quanto de espaço nós estamos dando para o patriarcado, né? E aí eu convido as mulheres a se juntar a nós, da Marcha Mundial de Mulheres, que lutamos contra o patriarcado e contra o capitalismo, porque a gente entende que o capitalismo é um filho saudável do patriarcado, né? O capitalismo olhou para o patriarcado e disse, ok, agora eu sei como dominar, você já me ensinou, né? Então, o capitalismo patriarcal é o que nós queremos derrubar. Então, quem quiser se juntar a gente está super convidado, mulheres, venham, precisamos nos juntar, precisamos nos unir. Dani está super convidada a nos conhecer, a lutar com a gente. Jonas, agora, não como militante da marcha, mas como Vanessa, professora, estou aí, estou na luta também como uma mulher petista e esperando que a gente saia com muito sucesso da tua campanha. E aí, quando dizem, mas é uma mulher e vai apoiar um homem, né? Aqui em Canoas, eu estou apoiando a companheira Luci, a Lucimari Jorge. E em Porto Alegre, que é onde eu voto, eu apoio o Jonas, porque não basta ser mulher, né? Tem que estar do nosso lado da luta. A Ana Amélia está mostrando aí, a Simone de Beauvoir já dizia que os opressores não seriam tão fortes se não tivessem oprimidos ao seu lado. Então, vamos desautorizar os homens, Elaine, a fazerem essas coisas, né? Vamos desautorizar os homens e vamos pensar nós, enquanto mulheres, como que a gente constrói uma outra sociedade. Mas essa outra sociedade também precisa ser anticapitalista, porque dentro do capitalismo vai ser impossível mudar essa realidade, né? E dentro da democracia burguesa também não, mas é as armas que nós temos. Então, se agora a luta é dentro da democracia burguesa, que a gente faça ela com as armas, com as melhores armas que nós temos. E tu, Jonas, é uma das nossas balas, né? Espero que a gente consiga aí engatilhar essa campanha e esse tiro. E no mais, agradeço, me coloco à disposição sempre que precisar. Quem quiser conhecer um pouco mais da marcha, me procura ali procura a Marcha Mundial das Mulheres no Facebook, Marcha Mundial das Mulheres RS, e qualquer coisa procura por mim ali, Vanessa Gil, conversa com o Jonas, enfim e tal, tem o meu contato. E muito obrigada pela oportunidade. Valeu, gurias, obrigado
pelas palavras de vocês também, quanto à nossa pré-candidatura. Fico muito feliz de ser amigo de vocês, da gente ter convivido e continuar convivendo, né? Às vezes um pouco mais distante, enfim. Eu e a Vanessa, a gente se conhece lá do mestrado na URGS, da educação, e a Dani a gente se conheceu a partir da Maju, que é uma colega nossa da rede também, que está na live, e aí eu fui lá no canal da Dani, aí a gente vai e vem, está sempre dialogando. Então, assim, ó, entre no canal da Dani, nós colocamos aí, o Leandrinho colocou, ó, botem lá o sininho para vocês receberem, que ela está sempre lá no Haja Útero, que é muito importante para debater, enfim, e que realmente, assim, não é fácil ser mulher na sociedade. Se a gente acha que é difícil ser professor, ser homem, né, ser pobre, ser trabalhador, é muito mais difícil ser mulher, ser trabalhadora, porque é isso tudo que elas falaram para nós aqui, e muito mais, que nós vamos debater em outros momentos, enfim, a Vanessa convida as mulheres para participarem da marcha, depois a Vanessa coloca para nós nos comentários, depois que encerrar, Vanessa, a página, tudo certinho, para o povo entrar em contato com vocês, e a Dani também, a gente vai colocar nos comentários ali o canal, e estão todos convidados, gente, a pegar nas armas, realmente, que é isso, debater ideias, construir, né, e realmente superar esse momento que a gente vive, que eu também acredito, assim como a Vanessa e a Dani, a superação do capitalismo. É isso que a gente tem que combater, é isso que a gente tenta colocar os tijolos, enfim, para construir alguma coisa diferente disso daí, porque isso não está dando certo há muito tempo, só dá errado. Então, consertar isso que está aí, recalchutar, não vale muito a pena. É perda de tempo. Eu acho que tem coisas que a gente vai fazendo nos limites da institucionalidade, mas tem coisas que são fora da institucionalidade que a gente precisa fazer. E aqui nós estamos fora da institucionalidade, nessa live. Aqui é, como diria Paulo Freire, o inédito viável. A gente tem que construir coisas diferentes disso que a gente vê, disso que a gente enxerga. A reprodução, às vezes a gente acaba reproduzindo, mas acho que a gente precisa debater mais a superação disso, anunciar coisas novas. Então, gente, assim, ó, muito legal ouvir vocês duas, conversar com vocês. Acho que o pessoal adorou, muita gente curtiu, muita gente compartilhou. Convido a compartilhar e a jogar essa live também nas escolas. Vamos negociar dentro das escolas, sabe, esses debates. Vamos negociar, já que não dá para instalar, como se diz, meter goela abaixo, né, do nosso feitio, nós gostamos do debate democrático, vamos negociar. Acho que tem que debater estupro, tem que debater infância, tem que debater ECA, tem que debater o direito da mulher, tem que dialogar, gente. Eu acho que, desculpa o termo, mas a mulherada é maioria dentro das escolas, é preciso esse tema entrar para lá. Então, se nós temos militantes de esquerda, tem que fazer esse debate. Eu sou um cara que eu fico sempre preocupado, quase nenhuma escola debate direitos humanos. E isso é fundamental, isso faz parte da nossa vida na sociedade. Antes da matemática, antes do português, tem o direito a ser como tu é, o direito a falar, a ter ideias, a construir a tua relação com a sociedade. E isso não se ensina na escola. Não se ensina na escola a lutar por direitos. A nossa escola ela ainda é muito conteudista, que é uma coisa que o Paulo Freire criticava e critica tanto. Mas não vou me alongar, gente. É realmente assim, ó. Boa noite para todas, boa noite para todos. Lúcia, querida, beijão para ti, tô torcendo por ti, viu? Todo mundo que é de Canoas, já vou passar contato para ti, vamos firme que vai dar para fazer uma vitória muito bacana aí em Canoas. E vamos dialogando, né, gente, porque estamos na pandemia, temos que nos cuidar, mas acho que a gente não pode descuidar desse avanço da extrema-direita. Por isso que a gente está fazendo esse debate hoje, porque a coisa está ficando pior, realmente está ficando pior. Não é chavão, não é discurso fatalístico, realmente está piorando. Quando tem crise econômica, quando tem crise de várias ordens, elas vão se acoplando uma nas outras e a gente vai ver que a situação na sociedade vai piorar e a corda vai arrebentar, como já está arrebentando. Adolescente, criança, mulher, negros, indígenas, lá os sem terras, como aconteceu em Minas. É isso, gente. Querem falar mais alguma coisa? Deixa eu só fazer um pedido antes. Tem um pessoal pedindo o contato da marcha e eu corri ali para tentar colocar nos comentários, mas o meu computador, por algum motivo, eu não estou conseguindo comentar. Então, Luci, eu sei que tu está ali nos assistindo, por favor, coloca a página da marcha ali nos comentários, por gentileza, para que as companheiras que quiserem possam nos encontrar. E é isso, deu, chega. Um beijo, valeu, Dani. Então, tudo de bom para você. Estamos na escuta, estamos na luta.
fora eles, que a gente sabe quem são. Valeu, gurias. Vanessa e Dani. Obrigadão. Boa noite para todo mundo.